Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 4, Os Olhos do Senhor, a Cosmovisão Bíblica. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, em meio à natureza, buscando a Tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo ao abrirmos a Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Os olhos do Senhor e a cosmovisão bíblica. O verso áureo diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, verso 3. A cosmovisão bíblica é um conceito responsável, onde você responde pelos seus atos. Responde diante de um ser superior, que tudo vê, que tudo sabe. A cosmovisão bíblica é um conceito racional, responsável, bem o contrário do outro conceito, que crê que tudo veio do nada e não somos responsáveis diante de ninguém e não respondemos também pelos nossos atos. Muito do que os seres humanos pensam sobre o mundo pode estar completamente equivocado. Por exemplo, quase 2000 anos atrás, muitas destas pessoas inteligentes e instruídas acreditavam que a Terra permanecia imóvel no centro do universo. Hoje, muitas destas pessoas inteligentes e instruídas pensam que o ser humano evoluiu a partir do que originalmente foi uma forma mais simples de vida. Como seres humanos, nunca vemos o mundo de uma posição neutra. Sempre e unicamente o vemos através de filtros que afetam nossa maneira de interpretar e entender o nosso mundo. Este filtro é chamado de cosmovisão e é essencial que ensinemos aos jovens e aos mais antigos também esta cosmovisão bíblica que mostra um ser superior que tudo vê, tudo sabe, tudo criou. E nós respondemos pelos nossos atos diante deste ser superior que se chama Deus, o Criador. Na parte de domingo, os olhos do Senhor. Há pessoas que conseguem negar o óbvio. Um professor da Universidade de Oxford apresentou a teoria de que nós, o mundo e tudo que nos rodeia, nada disso é real. Você pode entender isso? Como uma pessoa inteligente pode dizer ou pode vir com esta teoria de que tudo que nós somos, vemos e apalpamos, nada disso é real? Dizia este professor que nós somos criaturas digitais de uma raça de alienígenas com computadores superpoderosos. Negar, queridos, a realidade do invisível é admissível, não é correto, mas é admissível. Mas negar a realidade do que nós vemos, do que nós podemos apalpar e pegar, isto é um absurdo. Qual é a natureza da realidade? Não podemos negar a realidade. Mas qual é a natureza da realidade? Existem duas possíveis respostas muito amplas. A primeira é que o universo e tudo que existe no universo, incluindo nós, simplesmente existe. Sempre existiu. Nada o criou, nada o formou, ele apenas existe, está aí. É simplesmente um fato inexplicável. Esta teoria diz que não há Deus, não há deuses, não há nada divino, a realidade é puramente material e puramente natural. Queridos, esta teoria, eu diria que seria como olhar para um relógio e dizer que ele simplesmente existe. Ele existe, sempre existiu. Você pode crer que um relógio com tantas peças minúsculas trabalhando com exatidão sempre existiu? É também como você olhar para um bebê de 1 ano e dizer ele sempre existiu. Não, queridos, houve um tempo em que este bebê não existiu. Houve um tempo em que eu não existia. Como é que nós poderemos olhar para o mundo e tudo que nos rodeia e dizer que isto existe e sempre existiu? Do nada. Isto não é racional, isto não é inteligente. O outro conceito
é a visão de que um ser divino criou, um ser pensante, superior, criou todas as coisas. Isto parece muito mais lógico, muito mais racional e sensato do que a ideia de que o universo apenas existe, sem nenhuma explicação para ele. Essa posição abrange o mundo natural, o mundo dos átomos e do vazio, mas não está limitada a ele. Esta é a visão bíblica. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Salmos 53, verso 1. E aqui nós lemos: disse o louco no seu coração, não há Deus. É o louco que diz no seu coração que não existe Deus, que tudo surgiu do nada, ou que tudo que nós vemos sempre existiu, está simplesmente aí. A Bíblia chama a pessoa que assim pensa de louco, de nécio. Agora abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15 e o verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Sim, existe um ser superior, pensante, inteligente, que planejou. Nós respondemos pelos nossos atos diante deste Deus. Nós não fazemos o que bem entendemos, nós não determinamos o que é certo e o errado. Existe um Deus que determina o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Não é você que define, é Deus quem define. E nós escolhemos, usando o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos nos colocar dentro deste padrão divino do que é bom, do que é correto, por livre e espontânea vontade. Mas é Ele quem define o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado. Dentro desta cosmovisão bíblica, existe o sobrenatural, existem os milagres. Deus criou leis fixas, porém Deus não está preso e limitado às próprias leis que Ele criou. Ele pode agir extrapolando as leis, Ele pode agir transcendendo estas leis. Por exemplo, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, nós vamos ver aqui a partir do verso 26. Aqui nós lemos: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço nenhum homem, nenhum varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Queridos, Deus criou leis fixas, porém Deus não está preso e limitado às suas próprias leis. Ele pode agir acima destas leis, fora destas leis, fazer milagres. Milagres é a forma de Deus agir fora das leis que nós conhecemos. A cosmovisão ateísta é estreita, é limitada, em contraste com a cosmovisão bíblica, que abrange o mundo natural, mas não está limitado ao mundo natural. Por que a cosmovisão bíblica teísta, que crê que Deus tudo criou, é simplesmente muito mais lógica e mais racional do que a sua rival ateísta? Ora, queridos, é muito mais fácil você crer que um ser inteligente planejou e criou tudo que nós vemos no céu e na terra, do que crer que tudo isso que nós vemos surgiu do nada. Exige-se muito mais fé acreditar que tudo surgiu do nada do que acreditar que um ser pensante chamado Deus pensou, agiu e criou todas as coisas. Nós preferimos crer na cosmovisão bíblica porque ela nos mostra de onde viemos e por que estamos aqui. A entrada do pecado
Por que caímos? Por que estamos nas condições em que estamos? Qual é a solução? A Bíblia apresenta a solução para o pecado. E qual é o plano? Qual é o sonho de Deus para você e para mim? Por isso eu creio e eu aceito a visão bíblica da nossa origem, a origem do mundo, a origem da vida e o nosso destino eterno. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a pergunta de Leibniz. A pergunta de Leibniz é: por que há algo em vez de nada? Sem Deus, o nada continuaria sendo nada. Mas então por que existe algo? Por que existe a árvore? Por que existem os rios, os oceanos? Por que existem os animais? Por que existe o ser humano? Porque alguém trouxe à existência todas estas coisas. Seja o reino mineral, vegetal ou animal, alguém trouxe isso à existência. Isso não pode existir do nada, porque do nada surge o quê? Nada. Você já ouviu falar que vida só provém de vida? Esta é a verdade. Vida só provém de vida. Aqueles que creem que o mundo surgiu do nada, eles têm que explicar como é que surgiu a primeira célula viva. De onde veio a primeira célula viva? Ora, eles partem da existência da primeira célula viva. Eles não têm explicação para isso. Sabem por quê? Porque vida só provém de vida. Eles têm que admitir que existe um ser superior que se chama Deus, que criou a vida. E se eu tenho que acreditar que existe um ser que criou a primeira célula viva, então eu prefiro crer que este ser, ele não criou somente a primeira célula viva, ele criou todas as coisas, exatamente como estão explicadas ali em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 1 e o verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1 começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você já percebeu que a Bíblia não começa explicando de onde veio Deus, ou tentando dar provas de que Deus existe, dar explicações de como Deus veio à existência? Não, queridos. A Bíblia não explica a origem de Deus ou por que Deus existe. A Bíblia simplesmente começa da premissa de que Deus existe. E partindo da premissa de que Deus existe, narra então a semana da criação. Por isso diz aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Bíblia começa falando que Deus existe. O Espírito Santo de Deus existe. Ele estava presente na criação. Ali estava presente a divindade. Por isso Deus fala: façamos o homem à nossa imagem. Aqui em Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Queridos, Deus usa o plural: façamos o homem à nossa imagem. A palavra Deus, ela é plural, exige a existência de 3 seres pelo menos. No hebraico existia o singular, existia o dual. O dual era quando se referia a 2 seres. Singular, 1, dual, 2, plural, mais do que 2. E a palavra Deus, Elohim, é plural. Exige a existência de 3 seres na divindade. E a Bíblia nos revela que estes 3 seres na divindade, eles têm o título de Pai, Filho e Espírito Santo. Agora eu convido você que leia comigo João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. O Evangelho de João, capítulo 1, e os versos 1 até o verso 4. Aqui nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você está percebendo que Gênesis capítulo 1, verso 1, e João capítulo 1, verso 1, eles iniciam com a mesma frase: no princípio. A diferença é que Gênesis fala: no princípio criou Deus os céus e a terra.
Portanto, Gênesis, Moisés escreveu Gênesis, e ele disse no princípio, e desceu então em direção ao tempo, a criação da terra. No entanto, João, quando usa a expressão no princípio, ele não desce em direção à criação, à semana da criação. Ele vai na direção oposta. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ou seja, João usa a palavra no princípio e vai na direção do tempo em que não existia o tempo. João fala do tempo anterior ao primeiro dia da criação, quando Deus disse, haja luz e houve luz. Mas, neste tempo, antes do primeiro dia da criação, o verbo é mencionado como Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verso 2, ele estava no princípio com Deus. Que princípio? Ninguém sabe que princípio é esse, porque vai ao período que antecede a semana da criação. E nós não temos nenhuma informação aquilo que aconteceu antes da semana da criação ou antes da rebelião de Lúcifer no céu. Nós só conhecemos da rebelião de Lúcifer para cá. Nada conhecemos de Deus neste período que antecede a rebelião de Lúcifer no céu. Mas aqui diz no verso 3, João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem fez todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer no céu, quer na terra, as coisas animadas e inanimadas? Quem fez todas as coisas? O verbo. E quem é esse verbo? A Bíblia relata quem é este verbo. Aqui em João capítulo 1, e o verso 14 diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós sabemos quem é o verbo. O verbo é o Deus encarnado, é aquele que se tornou um de nós, aquele que nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, e recebeu o nome de Jesus, aquele que nos salva dos nossos pecados. Foi ele quem criou todas as coisas. Você pode então perguntar, então não foi o Pai que criou? Queridos, Pai, Filho e Espírito Santo planejaram a criação, mas quem executou a criação é o verbo da divindade. O verbo da divindade é que coloca em ação os planos da divindade. Tanto o plano da criação foi executado pelo verbo, como também o plano da redenção foi feito pelo Pai, Filho e Espírito Santo, mas foi executado pelo verbo, que se tornou carne, se tornou um de nós. Ele é Jesus. E agora, queridos, convido vocês para que leiam comigo Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, você encontra ali os 10 mandamentos da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, você vai encontrar nos versos 8 a 11. Capítulo 20 de Êxodo e os versos 8 a 11 está falando da criação do mundo. Nós não podemos aceitar o conceito ou a teoria de que tudo existe simplesmente porque existe, ou tudo existe porque tudo veio do nada. Não, queridos, não veio do nada e também não veio por acaso. Existe um ser pensante que se revela na Bíblia como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que planejou, que criou. Aqui dizem Êxodo 20, na lei de Deus, nos 10 mandamentos, Deus deixou muito claro, dos versos 8 até o verso 11, quem fez, quem criou. Lemos então, convido você para ler comigo, versos 8 a 11 de Êxodo 20. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Você sabe que o sábado é um sinal, é uma evidência, é um monumento, é um memorial de Deus como Criador dos céus e da terra? Você sabe que se as pessoas não tivessem deixado de guardar o sábado semanalmente, nunca teria existido o evolucionismo?
não teria lugar para o evolucionismo. Não teriam se esquecido de Deus como Criador. Porque Deus determinou que 1/7 da nossa vida, 1/7 da nossa vida, seja uma lembrança constante e eterna de que Ele é o Criador. O 7º da nossa vida que Deus escolheu é o 7º dia. São estas 24 horas sagradas do 7º dia da semana, chamada sábado, dia de descanso. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, diz que Deus no 7º dia abençoou, santificou e descansou. Ó, queridos, Deus confirmou isso no mandamento que Ele escreveu, quando Ele escreveu com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. Ele recordou no 4º mandamento que Ele é o Criador. E Ele fez todas as coisas em 6 dias. E no 7º dia, Ele criou o descanso. O descanso para você. O descanso para que você se lembre que Deus é Criador. Não viemos do nada. Não viemos de um jardim zoológico, como diz o evolucionismo. Nós viemos do jardim do Éden, conforme diz a Bíblia. Nós não somos descendentes de chimpanzés e orangotangos. Não. Nós fomos criados por Deus à imagem e à semelhança de Deus. Não somos do reino animal, nós somos do reino espiritual de Deus, porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e não à imagem e à semelhança dos animais. Agora eu convido você para abrir a sua Bíblia no Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Aqui nós temos a primeira mensagem angélica. Apocalipse 14 e os versos 6 e 7. Esta é a primeira mensagem angélica que fala de Deus como Criador dos céus e da terra. Vamos ler. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: veja a mensagem que Deus quer que seja pregada e proclamada a alto e bom som no mundo todo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Quando você olha para a beleza natural dos rios, dos mares, da mata, para a beleza natural dos animais e para a beleza do ser humano, você sabe que isso não veio do nada. Isso não surgiu por acaso, porque vida só provém de vida. E a vida é Deus. Jesus Cristo disse isto de forma muito clara. Em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou a vida. E fui eu que dei vida a tudo que existe no mundo, no universo. Agora eu convido você para ler comigo Jó. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 12. E vamos ver Jó capítulo 12, dos versos 7 até o verso 10. Jó capítulo 12 e os versos 7 até o verso 10. Aqui nós lemos: mas pergunta agora às alimárias, e a cada uma delas tu ensinará. Pergunta às aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará. Até os peixes do mar tu contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Surgiu do nada? Surgiu de uma explosão? Não, queridos. A mão do Senhor fez isto. Os animais são evidência de que Deus os criou. O ser humano é evidência de que Deus o criou. Queridos, toda a natureza está dizendo: a mão do Senhor fez isto. É interessante, queridos, quando nós percebemos que a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, não começa falando de pecado, não começa falando de expiação, nem de volta de Jesus, nem da lei de Deus, nem da segunda vinda de Jesus. Por quê? Nada disso faria sentido se Deus não existisse. Nada disso faria sentido se não existisse o Deus criador dos céus e da terra. Portanto, a Bíblia começa falando de Deus como criador dos céus e da terra. E você já parou para pensar que nós, adventistas do 7º dia, nós somos o maior movimento criacionista do mundo? O maior movimento criacionista do mundo, porque semanalmente, quando você pega a sua Bíblia,
quando você coloca a sua melhor roupa e você vai para a igreja no sábado adorar a Deus, por onde você passar, você está dizendo a todas as pessoas que o mundo não veio por acaso, não surgiu do nada. Existe um Deus criador. E a prova de que existe é que o sábado é um memorial da criação. O ciclo semanal não surgiu por acaso. Queridos, o ciclo semanal não tem outra explicação senão a Bíblia. Você pode explicar o mês, pode explicar o ano sem usar a Bíblia. Porque você pode explicar o mês e o ano de forma científica, astronômica. Mas você não consegue explicar a semana sem a Bíblia, sem Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Portanto, os ateus que não creem em Deus, eles ficam confusos quando lhes é perguntado sobre a origem da semana, porque eles não sabem a origem da semana, porque eles não creem na Bíblia. Na parte de terça-feira, a cosmovisão bíblica. Um ateu olha para o arco-íris no céu e não vê nada além de um fenômeno natural. Para o ateu, não há significado nenhum no arco-íris, porque o arco-íris para ele é um fenômeno natural da água e a luz interagindo. Mas, queridos, para nós cristãos que temos a cosmovisão bíblica, quando nós olhamos para o arco-íris, nós não vemos ali somente um arco-íris e uma reação entre água e luz interagindo. Nós vemos ali uma promessa, nós vemos ali um pacto, nós vemos ali um sinal de que Deus nunca mais destruirá o mundo por um dilúvio de águas. Nós cremos na Bíblia. O mundo foi destruído pela primeira vez num dilúvio de águas nos dias de Noé. E Deus não mais o destruirá com um dilúvio de águas. Mas o mundo será destruído pelo fogo. Sim, queridos, a Bíblia menciona que quando Jesus Cristo voltar, todas as coisas serão sacudidas e abaladas na terra. E depois de 1000 anos desta terra permanecer em abismo, em trevas, e aqui preso Satanás, depois destes 1000 anos, a terra será finalmente queimada. E Deus recriará uma nova terra, sem a presença do pecado, sem a presença dos ímpios, sem a presença de Satanás e os seus demônios. Quando nós olhamos para o arco-íris, tudo isso vem à nossa mente. O arco-íris, dentro da cosmovisão bíblica, é uma promessa de misericórdia, de que Deus não se esqueceu de nós. E Ele voltará para nos buscar e nos colocar no paraíso que um dia foi perdido, mas que será recuperado pelo sangue de Jesus Cristo. Dentro da cosmovisão bíblica, existe o mal, que se chama Satanás. Porque Satanás é o mal personificado. Mas existe também o bem. Porque Jesus Cristo é o bem personificado. Segundo o conceito bíblico, existe uma guerra entre o mal e o bem. Abra sua Bíblia e vamos ler em Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios capítulo 6 e o verso 12. Aqui nós lemos: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você não tem que ficar lutando somente com os ladrões, com os bandidos desta terra. Não, queridos. Uma luta muito maior é a luta contra o príncipe das trevas, Satanás, com seus demônios, chamados de hostes espirituais da maldade. Existe o mal, existe Satanás, mas existe Jesus, que é o bem. Existem os anjos de Deus, que em número, eles são o dobro dos anjos maus. E nós somos guardados e protegidos pelos anjos de Deus. Abra também a sua Bíblia em Marcos capítulo 13, verso 7. Marcos capítulo 13 e o verso 7. Aqui nós lemos: e quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Guerra entre o bem e o mal, Cristo e Satanás. Guerras entre os homens, guerras entre as nações. Esta é a realidade na qual estamos vivendo. Mas nós sabemos por que estamos vivendo esta realidade. Nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos por que estamos aqui e para onde estamos indo.
Existe um futuro glorioso prometido por Jesus Cristo para você e para aqueles que creem nele como Salvador. Aleluia! Agora abra a sua Bíblia em Romanos. Em Romanos, no capítulo 8 e o verso 28. Aqui nós lemos: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Existem as coisas ruins que nos acontecem, existem as tragédias, as calamidades, as doenças, mas queridos, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, você lê aqui que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem seu, para o bem meu, para o bem de todos aqueles que amam a Jesus. Deus transforma o mal que Satanás intenciona para você, Deus o transforma em bênção para a sua vida. Esta é a visão bíblica de um Deus que nos ama, de um Deus que trabalha por nós, de um Deus que nos salvou, de um Deus que nos cuida, de um Deus que virá nos buscar. E ainda convido você para ler Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20 e os versos 5 e 6. Apocalipse capítulo 20 e os versos 5 e 6. Aqui lemos: Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Veja só a visão bíblica. Existem duas ressurreições gerais. Uma ressurreição geral será no começo dos 1000 anos, que ocorre justo agora, na segunda vinda de Jesus, no começo dos 1000 anos, ocorrerá a ressurreição geral dos salvos. Mas aqueles que não ressuscitarem na ressurreição geral dos salvos, no começo dos 1000 anos, eles vão ressuscitar no final dos 1000 anos. Por isso diz aqui o capítulo 20 de Apocalipse, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. A Bíblia está dizendo que quando os 1000 anos acabarem, haverá uma ressurreição. Mas esta será a segunda ressurreição, não a dos salvos, e sim dos ímpios. Por isso, no verso 6, a Bíblia diz que são bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é no começo dos 1000 anos, justo agora na segunda vinda de Jesus. E por que são bem-aventurados e santos aqueles que participam da primeira ressurreição? Porque eles não passarão pela segunda morte. A segunda morte é aquela morte no lago de fogo e enxofre. Desta segunda morte ninguém mais vai ressuscitar. É a morte que leva a uma extinção eterna do ser humano. Ímpios e Satanás, todos eles passarão pela segunda morte e nunca mais retornarão, se tornarão cinzas. Mas você, meu querido irmão, que permanecer vivo até a volta de Jesus, será transformado num abrir e fechar de olhos, de mortal para imortal. E os que estiverem mortos em Cristo serão ressuscitados no começo dos 1000 anos, já com um corpo glorificado. E diz aqui no capítulo 20, verso 6, que eles reinarão com Cristo os 1000 anos do céu. Você e eu reinaremos com Jesus Cristo no céu por 1000 anos. Leio de novo o verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte será no lago de fogo e enxofre. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos com Jesus no céu. E depois vamos descer junto com a cidade santa. Exatamente como diz aqui no capítulo 21, verso 2. A nova Jerusalém que está no céu, desce do céu no final dos 1000 anos. E todo o povo de Deus desce dentro da nova Jerusalém no final dos 1000 anos. Nós desceremos para a terra. E então os ímpios serão ressuscitados. E então eles vão cercar a cidade. Capítulo 20, verso 8, verso 9 de Apocalipse menciona que eles vão cercar a nova Jerusalém. Mas descerá fogo do céu e os consumirá. O pecado deixará de existir. O mal deixará de existir. O conceito pagão, o conceito satânico de que o mal e o bem são eternos, queridos, isto é uma mentira. O mal e o bem não são eternos. O bem é eterno. Sempre existiu e sempre existirá. Mas o mal, ele nasceu no coração de Lúcifer e ele vai morrer quando Lúcifer morrer. Quando Lúcifer se tornar cinzas, deixa de existir o mal. Mas Jesus Cristo é o bem eterno.
e com ele nós viveremos toda a eternidade. Aleluia! Na parte de quarta-feira, adorai o Redentor. Existe a doutrina da criação e por isso existe também a doutrina da redenção. Na doutrina da criação, lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, menciona como o pecado entrou no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. E como um cordeirinho foi morto no lugar de Adão e Eva. E este cordeirinho foi morto dia após dia, ano após ano, século após século, por 4.000 anos, até que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nasceu do ventre da Virgem Maria, viveu 33 anos aqui na terra e morreu na cruz como Cordeiro de Deus, que me salva, que salva você. A doutrina da criação mostra a entrada do pecado lá no Jardim do Éden. A doutrina da criação exige também a doutrina da redenção. Ó, queridos, se não existisse a doutrina da redenção, todos nós estaríamos eternamente perdidos. Este planeta estaria eternamente nas mãos de Satanás. Mas louvado seja Deus, porque não existe somente a doutrina da criação. Jesus não é somente o Criador, Jesus também é o Redentor, porque a palavra, o nome Jesus quer dizer aquele que nos salva dos nossos pecados. Quando nós estudamos a Bíblia, nós descobrimos que Deus é o Criador, conforme está relatado em Gênesis, mas também existe o pecado, e o salário do pecado é a morte. E lendo e estudando a Bíblia, você descobre que Jesus se fez pecado em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos a vida que pertence a Ele. Portanto, queridos, na Bíblia existe a criação, a doutrina da criação, existe a entrada do pecado, trazendo a morte, e existe a doutrina da redenção, nos resgatando e nos levando para o céu, onde vamos passar 1000 anos. Criação, morte e redenção. O que mais precisamos? Nós viemos das mãos de um Deus perfeito, que nos criou perfeitos, mas Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram, mas Jesus Cristo, segundo Adão, nos redimiu, nos comprou com seu sangue e nos coloca novamente na casa do nosso Pai, para vivermos com o nosso Pai, vivermos o plano de Deus inicial. Aquele plano que Deus tinha lá no Jardim do Éden foi interrompido pelo pecado, mas ele terá continuidade no novo céu e na nova terra. Aleluia! A primeira vinda de Jesus Cristo exige a segunda vinda de Jesus Cristo. De que teria adiantado a primeira vinda de Jesus Cristo, quando se tornou homem, quando viveu como homem, quando foi crucificado na cruz? De que teria adiantado a primeira vinda de Jesus, se não existisse na Bíblia a segunda vinda de Jesus? Demos glória a Deus, demos 1000 aleluias a Deus, porque só no Novo Testamento existem mais de 300 versos falando da segunda vinda de Jesus Cristo, a bendita esperança que me anima a viver, que dá força para você lutar e permanecer olhando para o céu, porque de lá virá o nosso socorro, Jesus Cristo, vindo em glória e majestade para nos buscar. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a lei de Deus. Louve a Deus pela lei que existe, a lei de Deus. Que governo pode existir sem lei? O Criador não só criou, Ele também nos deu um código moral para vivermos. Eu considero a lei de Deus como um muro de proteção para o povo de Deus. Quando a Bíblia diz não matarás, não adulterarás, honra o teu pai e tua mãe, não terás outros deuses diante de mim. Queridos, estes mandamentos de Deus não podem ser vistos como um amontoado de nãos, de negativas. Não, cada não pronunciado por Deus é um sim para a sua felicidade, é um sim para a sua saúde, é um sim para a sua vida eterna. Abolir a lei de Deus é abolir o próprio Deus, porque a lei é um reflexo do caráter de Deus. Sabem por que a lei é santa, justa e boa, conforme diz aqui em Romanos capítulo 7, abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 7, por que Paulo diz que a lei é santa, justa e boa? Romanos capítulo 7 diz assim, o verso 12, assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Não existe nada de errado com a lei.
nenhum dos mandamentos dos 10 não tem nada de errado com eles. Todos os 10 mandamentos são santos, justos e bons. Sabem por quê? Porque os 10 mandamentos refletem o caráter do Deus, que é santo, justo e bom. E porque Deus é eterno, a sua lei é eterna. Esta lei, ela não existiu sempre da forma escrita. Na forma escrita, ela foi dada no Monte Sinai, para Moisés. Deus escreveu em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. Mas de forma verbal, oral, os 10 mandamentos eram conhecidos desde o Jardim do Éden. Quando Caim matou Abel, ele foi repreendido por ter transgredido o mandamento que diz não matarás. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles foram repreendidos, expulsos do Jardim do Éden, porque eles transgrediram o mandamento que diz não terás outros deuses diante de mim, porque eles tornaram Satanás o Deus deles. Por isso, queridos, os 10 mandamentos, eles sempre existiram de forma verbal, oral, mas, vindo a necessidade de escrever os 10 mandamentos, pela degeneração da raça humana, exatamente depois de 400 anos como escravos no Egito, o povo de Israel esqueceu tudo, não estava aguardando a lei de Deus. Deus então pediu para que Moisés subisse no Monte Sinai e que ele escreveria em tábuas de pedra os 10 mandamentos. Porém, queridos, os 10 mandamentos já existiam antes e eram conhecidos. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16 está antes do capítulo 20. Somente no capítulo 20 Deus deu os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. Porém, aqui em Êxodo capítulo 16, antes da experiência do Sinai, Deus mostrou que o sábado já era o dia sagrado de Deus e que ninguém deveria sair procurando maná no dia de sábado. Por isso diz aqui em Êxodo capítulo 16 que Deus dava o maná 6 dias na semana e cada um deveria colher o maná suficiente para comer ele e a sua família, e não deveriam guardar do maná de um dia para o outro, que cheiraria mal e criaria bicho, mas que no 6º dia Deus daria maná em dobro, e cada um poderia colher em dobro maná na sexta-feira, porque eles deveriam guardar para o sábado, porque no sábado não haveria o maná. Aqui nós lemos em Êxodo capítulo 16, verso 23. E ele disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer, falando do maná, cozer em forno, cozeio. E o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobejar, pondo em parte para vós até amanhã. Então guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Verso 25. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Já existiam os mandamentos de Deus, as leis de Deus, mas ainda não estavam na forma escrita. A lei de Deus é eterna, tanto quanto Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Aqui está a ordem de Deus para você em relação à sua santa lei. Deuteronômio 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Os pais estavam incumbidos por Deus para ensinarem a lei de Deus para os seus filhos, fazê-los memorizar os mandamentos de Deus. E assim também, hoje, você como pai, como mãe, nós devemos ensinar a lei do Senhor aos nossos filhos. Esta lei que é santa, justa e boa. Agora eu convido você para ler comigo Marcos. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12 e os versos 28 em diante. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor.
Jesus citou aqui Deuteronômio capítulo 6, verso 5. E agora o verso 30, Jesus citou novamente lá Deuteronômio capítulo 6. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2. Jesus Cristo não anulou os 10 mandamentos, simplesmente resumiu-os. Mas este resumo dos 10 mandamentos não é coisa do Novo Testamento, porque Jesus Cristo citou Deuteronômio capítulo 6, onde lá está o resumo dos 4 primeiros mandamentos que falam do amor a Deus e dos 6 últimos mandamentos que falam do amor ao próximo. Portanto, queridos, os 10 mandamentos estão no Antigo Testamento e o resumo dos 10 mandamentos, em 2, amor a Deus e amor ao próximo, também estão lá no Antigo Testamento. Jesus somente fez o povo se lembrar de que os 2 mandamentos, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, eles resumem os 10 mandamentos, mas não anulam os 10 mandamentos. Há pessoas que citam os 2 mandamentos, amor a Deus e amor ao próximo, como se eles estivessem anulando os 10 mandamentos. Eles dizem, eu não preciso guardar o sábado, porque eu guardo somente 2 mandamentos, amor a Deus, amor ao próximo. Ora, meus queridos, amar a Deus significa guardar e obedecer os 4 primeiros mandamentos. Quais são os 4 primeiros mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim, primeiro. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima no céu, nem embaixo da terra. Não as adorarás, não te encurvarás diante delas, proibindo o culto às imagens. E o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Estes são os 4 primeiros mandamentos que falam do seu amor a Deus. Amar a Deus é guardar os primeiros 4 mandamentos. Amar a Deus nunca foi anular e acabar com os 4 primeiros mandamentos. E os 6 últimos mandamentos falam do amor ao próximo. Quem é o seu próximo, mais próximo? É o seu pai e a sua mãe. Então, a segunda parte da lei, que fala do próximo, começa com o mandamento dos pais. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20 e o verso 12. E o próximo mandamento, não matarás, falando de você e o seu próximo. E o outro mandamento, não adulterarás, falando de você em relação ao seu próximo. E o próximo mandamento, não furtarás, do seu próximo. E o próximo mandamento, o 9, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Você está percebendo que os 6 últimos mandamentos só falam do seu amor ao próximo? Então, meus queridos, quando Jesus disse, o primeiro grande mandamento é o amor a Deus, e o segundo grande mandamento é amor ao próximo, ele não anulou, mas simplesmente resumiu os 10 em 2 mandamentos. E pelo poder de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo habitando em você, você vai amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eu louvo a Deus, eu dou glória ao meu Deus, porque Ele deixou na Bíblia a sua lei. A lei que é a minha meditação de dia e de noite, é a minha alegria, porque eu vejo o amor de Deus na lei. Eu não vejo na lei acusação, eu não vejo na lei um fardo pesado. Não, eu vejo na lei do Senhor a vontade de Deus de me abençoar, de me proteger. Queridos, a Bíblia mostra em Apocalipse capítulo 14, verso 12, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 14 e o verso 12, a Bíblia mostra aqui que existe um povo de Deus na terra. Eu chamo de o remanescente de Deus na terra. E aqui diz em Apocalipse 14, 12, que eles têm esta característica. Eles amam a lei do Senhor. Eles não são somente salvos por Jesus Cristo, mas eles são ensinados à obediência. E é isso que Jesus quer, salvar você dos seus pecados e ensiná-lo à obediência aos mandamentos. Porque 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Jesus não morreu por você. Jesus Cristo não perdoou os seus pecados só para que você continue pecando à vontade. Não, queridos.
Não é para que a gente continue pecando à vontade. Cristo me perdoa dos meus pecados para que eu deixe de viver no pecado e viva na obediência. Por isso o povo de Deus tem estas características muito claras aqui em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Você ama Jesus Cristo? Você tem a fé em Jesus Cristo como seu Salvador? Bendito seja Deus. Mas você também tem prazer na lei do Senhor? Você tem também prazer em obedecer os mandamentos de Deus? Bendito seja Deus. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que você seja, a sua vida seja caracterizada por estes sinais mencionados de obediência e fé. Fé em Jesus Cristo e obediência aos seus mandamentos. Fique, portanto, com a paz de Jesus, é a minha oração. Amém.